Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês. É um prazer enorme vê-los, vê-las, os jovens, as senhoras, os senhores. Estamos aqui na varanda da nossa residência de Guarapari, onde fica o nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. É uma honra, é um prazer muito grande cada vez que eu consigo fazer um estudo, porque eu estudo todo dia, desde 1968, estudando para aprender, para me corrigir, para ser mais brando, mais pacífico, mais educado, mais sereno, para ser cumpridor de todas as leis, de todas as regras, para ser uma criatura civilizada, um filho verdadeiro de Deus, um cristão de verdade. O cristão de verdade é aquele que segue Jesus em todos os seus ensinos, em todas as suas conversas, em todas as suas orientações, porque todas são advindas das leis de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. E como sempre, vamos fazer uma reflexão. A ideia não é fazer palestra. A ideia não é pedir a ninguém para ser espírita. A ideia é fomentar a vontade de estudar, de conhecer a verdade, de entender essa verdade que são as leis de Deus, de assimilar os seus pontos, todos os seus ensinos, assimilar pedagogicamente, quer dizer, assimilar aprendendo o que eles querem, esses ensinos querem falar para nós e praticá-los. A prática é a caridade, que começa dentro de nós, conosco e com todas as criaturas que são nossos irmãos. Todos somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Vamos ver o que Emmanuel nos fala desse evangelho, desses ensinos de Jesus. Conforto. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus e adotou o apóstolo João em 12:26. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. A maioria do mundo está ansioso, nervoso, intolerante, querendo que os milagres aconteçam, em que você fique rico, materialmente falando, que fique feliz de repente. E não é assim que Deus nos criou. De fato, a elevada doutrina dos espíritos superiores é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Se você estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todo dia, de 1 a 4 horas, estudando, procurando
tirar dali os ensinos da verdade, você vai ver como praticar esses ensinos. Com você, tendo paciência, respeito às coisas, respeitar as coisas que estão à sua volta, a sua casa, suas vestimentas, sua saúde. Respeitar as pessoas com as quais você convive. Aprender a conversar com elas, a ouvi-las, a dialogar com elas. Mesmo que seja um tolo falando, vamos ouvir. Vamos ter a educação de ouvir, quem sabe, se tivermos a oportunidade de orientá-lo pelo caminho do bem, se tivermos a oportunidade e se tivermos o conhecimento necessário para esta orientação. Se não, fiquemos em silêncio, mas observando com educação o que ele está falando, dialogando com ele, conversando. A elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido, que foi prometido por Jesus e está no Evangelho de João, do apóstolo João. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano. Quais são esses caminhos novos? A paciência. Quase ninguém exerce a paciência. Hoje a medicina diz que quando você tem paciência com você, faz bem, você joga bons hormônios na corrente sanguínea. Quando você tem paciência com os outros, faz bem, porque você passa para o outro as energias calmantes, as energias da paz, da harmonia, do respeito às leis de Deus, da fraternidade, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. É bom a gente começar a estudar Jesus nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos. As cartas de Paulo e Pedro, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vamos ver ali que Jesus mostrou que não existe nenhum espaço para a violência nas leis de Deus. E é por isso que Jesus disse que ninguém ia ao Pai sem passar por ele. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele veio, ele reencarnou há 2000 anos para mostrar para nós aonde está a verdade. Como estudar a verdade, como praticá-las, e aí como saber seguir o caminho da paz, da brandura, da misericórdia, do coração limpo, da simplicidade, da humildade. Aprendermos a sermos pacíficos. Ele fala lá no Sermão da Montanha, quando você se tornar um pacificador, você vai ser chamado de verdade Filho de Deus. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Para você seguir as leis de Deus, você precisa trabalhar estudando essas leis, compreendendo os seus ensinos, assimilando-os pedagogicamente,
construindo aqui dentro o reino de Deus. É daqui que vai sair a luz, disse Jesus. Que luz é esta? É a luz da paciência, da ternura, do afeto, do abraço sincero, da conversa educada, da educação, do respeito aos direitos fundamentais de todas as criaturas que são todos nossos irmãos, de respeitar as leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito, na sociedade. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Como você quer receber, quer treinar esses ensinamentos de Jesus, sendo um indivíduo agressivo, rebelde, um indivíduo que viciado em bebidas, nas drogas, que fala mal de todo mundo, que só vê os defeitos dos outros, que não sabe perdoar? Se você não sabe perdoar, você não sabe amar ninguém. Se você não sabe perdoar, você não sabe amar ninguém. Quando você treina o perdão, você vai aprender a se reconciliar. Você vai aprender a respeitar o próximo, só fazendo com ele o que você gostaria que fizesse com você. Amando a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Por isso que só fazendo com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. Isso demora e é trabalhoso, porque você tem que limpar o vaso da alma. Você tem que tirar todas as impurezas do seu coração, da sua mente, as ferrugens, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, as brigas. E vai ter que semear aí dentro os ensinos de Jesus. E eles vão dar frutos. Mas se você souber cuidar do campo que você está plantando, que você está semeando, você vai ter que jogar água, colocar adubo. Vai ter que cuidar sempre dessas plantas para que elas deem bons frutos. A humildade, a paciência, a ternura, o afeto, a brandura, o respeito a tudo e a todos. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para o saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Por isso que você tem que lavar o vaso da alma. Você tem que tirar daí as sombras, as ervas daninhas, os maus costumes. Você tem que tirar daí o orgulho, a vaidade, a ansiedade. Você tem que tirar daí tudo que é ruim e só colocar aí os ensinamentos de Deus, que vieram através dos mandamentos de Moisés e através dos evangelhos de Jesus e da obra espírita, que é o Consolador prometido por ele e que veio completar pedagogicamente o cristianismo. Você tem que estudar isso tudo
para se cristianizar. Você vai trazer o Cristo para dentro de você. E ele vai sair em forma de luz, de boas obras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. Você precisa fazer uma análise, uma reflexão, se você está estudando os ensinos, se está trazendo esses ensinos corretamente para o seu interior, para o seu coração, para a sua mente. E é aí que você vai ver se você está seguindo ou não Jesus. Por isso que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele disse que ao final de cada dia, à noite, ele sentava na sua cama e fazia uma reflexão sobre as obras daquele dia. Aonde ele tinha acertado e aonde ele tinha errado. Aonde ele tinha ofendido as pessoas, desagradado, agredido as leis, desrespeitando as leis de Deus, ofendendo as criaturas. Então, essas precisavam ser programadas para as corrigendas do dia de amanhã e assim por diante. Aquelas que ele tinha acertado, ele podia dar continuidade. Foi assim que ele se tornou um espírito superior, um espírito do bem. Foi assim que ele ajudou a escrever o Consolador prometido por Jesus. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Ninguém ignora. Todos sabemos o que ele passou. E para terminar, nós vamos ver ainda com o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Escreveu isso Jesus e anotou Tiago. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Eu sei o que tem aqui dentro, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso saber qual o material que está aqui dentro. Jesus disse que o homem bom tirará do tesouro bom do seu coração as coisas boas. O homem mau tirará do tesouro mau do seu coração as coisas más. Aqui dentro. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu estou plantando, semeando, porque eu vou colher. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Então nós precisamos estudar a verdade para nos autocorrigir.
e nos corrigindo, nós vamos nos enquadrando nas leis de Deus e sabendo caminhar com segurança jurídica divina o caminho da perfeição. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Ele depende de muito trabalho, de muita luta. Ele depende de você estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que junta toda a obra de Deus, de forma pedagógica, em 28 capítulos, mais de 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados. Por isso, quando eu vou praticar, a caridade passa a ser a salvação da minha alma. Porque eu atingi o ponto mais elevado dos ensinos de Cristo, dos ensinos de Deus. E estou pronto para voltar ao encontro de meu Pai, como um filho que cumpriu as suas obrigações responsavelmente. Queridos amigos, este é um trabalho muito sério que fazemos há 50 anos. Das obras seguríssimas de Jesus e da doutrina dos espíritos superiores. Esse é um trabalho seríssimo do núcleo jurídico espírita Gesiel. Esse é um trabalho que fazemos há mais de 50 anos como estudantes responsáveis que desejam alcançar o bem, a perfeição, pelos nossos próprios esforços de alunos responsáveis, de filhos de Deus, de aprendizes de Jesus e de colaboradores da obra de nosso Criador, sempre para o bem. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraternal a todos. Tudo de bom. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, muito obrigado pela atenção.